Boa tarde, turminha! E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja. E vamos iniciar então o nosso dia de atividades. Bom, para começar então, turminha, caderno de português. O que vocês irão fazer? No caderno de português, vamos copiar o cabeçalho, ok? Como todos os dias fazemos. Então, é muito importante, vamos tentar treinar a letra cursiva, a letra de mão. Então, lá no começo da linha, encostadinho no parágrafo, vamos colocar EMEB, professora Oraildes Barroso Zoco, certo? Escrevam devagar, um pouco menor a letra, para poder caber tudo na mesma linha, certo? Na linha de baixo, quarta-feira, 12 de maio de 2021. Na linha de baixo, terceiro ano, B, que é o nosso ano. Aí vocês irão pular uma linha e escrever atividades. Pula mais uma linha e embaixo escrevam lá no início do parágrafo, tá bom? No início da linha, livro de português, páginas 43 e 44. A professora organizou dessa maneira o cabeçalho, atividades eu coloquei centralizado. E aqui eu sempre coloco no começo do parágrafo, tá bom? As outras escritas. Bom, finalizamos então o nosso cabeçalho no caderno de português. Vamos para o livro. Esse daqui, ó, o livro Encontros, tá bom? Então, na página 43, 43, vocês irão abrir no livro. E vamos ler aqui algumas dicas aqui no início, ó. Nesse início aqui. Vamos ler essas dicas. Então, eu vou ler junto com vocês. Os substantivos comuns são escritos com letra inicial minúscula, a não ser que venham depois de determinados sinais de pontuação. Por exemplo, se eu vou começar o início de frase, eu vou colocar em letra maiúscula. Se eu fiz um ponto final e vou iniciar uma outra frase, eu vou colocar em letra maiúscula. Mas o comum, o substantivo comum, é escrito com letra minúscula, ok? Sempre será letra minúscula, a não ser que seja início de frase e que tenham sinais de pontuação, como ponto final e vai iniciar outro, tá bom? E os substantivos próprios, eles sempre são escritos com letra inicial maiúscula, sempre, turminha, independente se vão estar no meio da frase, se vão estar no início, se vão estar no fim, sempre vai ser em letra maiúscula, porque substantivos próprios são os nomes que nós damos às coisas, né? Enfim, então, por exemplo, meu nome, eu vou escrever em letra minúscula. Vamos usar um outro exemplo. Vamos usar o nome da na nossa escola. Então, nossa escola é Oraildes. Eu vou fazer o minúsculo? Não, é um nome próprio. Então, eu vou escrever com letra maiúscula, tá bom? Ó, o O tá em maiúsculo, tá bom? Sempre vai ser assim. Por exemplo, outro exemplo, nossa cidade. Como é o nome da nossa cidade? Monte Alto. Então, o nome da nossa cidade é Monte Alto, vai ser letra maiúscula. Olha aqui, ó, o A. Sempre em letra maiúscula, tá bom? Então, independente se vai estar no início da frase, se vai estar no meio, se vai estar no final, nome próprio sempre será escrito em letra maiúscula, ok? Bom, então vamos para a atividade 4, dar continuação na nossa atividade. Então, na hora de escrever, por que é importante saber se a palavra é um substantivo comum ou é um substantivo próprio, gente? Acabei de falar para vocês. Por que nós temos que saber se é um substantivo comum? O que é substantivo comum mesmo? É tudo que nós damos nome às coisas, objetos, por exemplo, casa, cama, computador, menina, menino, pessoas, humano. Isso é substantivo comum. Substantivo próprio são os nomes particulares que nós damos às coisas. Por exemplo, nós sabemos então que um substantivo como menina, e
é um substantivo comum. Então, nós podemos dar um nome a essa menina. Por exemplo, menina Mariana. A menina se chama Mariana. O substantivo próprio aí é Mariana, que é o nome que nós demos a essa menina, que é um substantivo comum. Tá certo? Então, por que é muito importante saber se a palavra será um substantivo próprio ou um substantivo comum? Então, aqui nós vamos responder por quê, turminha? Para sabermos se vamos iniciar com letra maiúscula ou minúscula, para saber quando nós vamos escrever a palavra, se ela vai ser em letra maiúscula ou letra minúscula, tá bom? Então, vocês elaborem, a resposta é essa, e escrevam aqui. Tentem fazer o menor possível, ocupar o espaço tudo certinho aqui na linha. Por exemplo, começa aqui no início, aqui ó, bem no começo da linha, finaliza aqui, depois vai começar na outra linha embaixo também, a mesma coisa, tá bom? Bom, então vamos para a atividade 5. Leia o texto da quarta capa do livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Lembra que nós falamos sobre Monteiro Lobato no dia do livro? Esse autor criou muitos personagens, entre eles a Narizinho, o Pedrinho, a Dona Benta, a tia Anastácia. Eles fazem parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é mesmo, turminha? Então, vamos ler aqui este trecho. Esse trecho aqui, ó. Junto comigo. Você quer... Deixa a professora aumentar. Você quer descobrir como a boneca Emília começou a falar e nunca mais fechou a torneirinha de asneiras? E conhecer de perto Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, neta da Dona Benta, que está sempre inventando novas reinações? Pois então mergulhe nas páginas deste livro, que tem início com a primeira história infantil escrita por Monteiro Lobato. Então, aqui, ó, essa é a capa do livro, Reinações de Narizinho. Então, vamos à pergunta, ó. Primeira pergunta. O que você sabe sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Aqui, ó. O que você sabe sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo e seus personagens? Vocês vão responder aqui na frente, ó. Vocês conhecem o Sítio do Pica-Pau Amarelo e os personagens? Se conhecem, coloque que sim ou não. Você conhece alguma história? Coloquem as respostas de vocês aqui, tá bom? Agora aqui na B, ó. Isso aqui é A. Vamos na B. Algumas palavras do texto da quarta capa deveriam ter sido escritas com letra inicial maiúscula. Quais? E sublinhe. Então, quais palavras aqui, ó, deveriam estar em letra maiúscula, turminha? É porque tem nome próprio. Por exemplo, aqui, ó, vamos na primeira linha, ó, na primeira frase. Você quer descobrir como a boneca Emília... Olha, vocês já estão vendo aqui, ó, Emília é um nome próprio. Então, vocês vão sublinhar, porque deveria estar escrito em letra maiúscula o E. E está em letra minúscula, ok? Vamos, então, para a segunda frase. Começou a falar e nunca mais fechou a... Então, aqui não tem nada em nome próprio, né? Substantivo próprio. Na terceira, torneirinha de asneiras. E conhecer de perto, também não tem nada. Na quarta, Lúcia, uma menina do narizinho arrebitada, neta de... Lúcia também está em letra minúscula. Desculpa, gente. Tá vendo, gente? O que vocês irão perceber? Em cada frase aqui, em cada linha, vocês irão notar as palavras com nome próprio, as frases que têm nome próprio estão em letra minúscula, tá bom? E vocês irão sublinhar. Peguem um marca-texto, pode ser de marca-texto também, pode ser... vocês podem só sublinhar com um lápis colorido para dar um destaque. Feito isso, nós iremos para outra página, a página 44. Virem a página. Vamos aqui na primeira alternativa. Bom, agora vocês vão explicar
Por que essas palavras que vocês sublinharam aqui, ó, no texto, elas devem ser começadas pela letra maiúscula? Então, a letra inicial deve ser maiúscula. Por quê? Então, aqui tá a primeira palavra, você. Vamos voltar aqui um pouquinho. Realmente, ó, a professora nem se atentou que a palavra você aqui, ó, inicia com a letra minúscula. E, na verdade, o início de frase tem que ser com letra maiúscula. Lembra? Todo início de frase, mesmo se for próprio ou for comum, tem que ser iniciado com a letra maiúscula. Tá bom? Então, vamos aqui. Então, a palavra você, na página 44. Por que ela deve ser iniciada com a letra maiúscula? Porque ela não é um substantivo próprio. Então, por quê? Porque é o início da frase. Tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, porque inicia a frase. Inicia a frase. Vocês vão escrever completo, tá bom? Agora, aqui no Emília. Por que a Emília tem que iniciar com letra maiúscula? Porque é o nome da boneca, não é? É o nome próprio da boneca. Então, vocês coloquem aqui. É o nome próprio da boneca. Porque boneca é um substantivo comum. Boneca é o que nós damos a qualquer boneca. Vai ser esse nome. E Emília é o nome específico dessa boneca. Agora aqui, Lúcia e Dona Benta. Então, por que são nomes dos personagens, né? Por isso que se iniciam com letra maiúscula, tanto Lúcia quanto Dona Benta. Então, vocês também vão colocar isso. E aqui, Monteiro Lobato. Por que nós temos que colocar o Monteiro Lobato, esse nome, em letra maiúscula? Porque é o nome do autor, né? Autor é o que nós damos é um substantivo comum, autor, para qualquer um que escreva. Porém, cada um tem o seu nome. Monteiro Lobato é o nome desse autor, desse livro. Então, vocês vão colocar aqui, porque é nome do autor, ok? Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem. Essa aqui está feita, vamos para a 6, ó. Atividade 6. Vamos reler o título do texto, olha aqui. Reinações de Narizinho. Vamos lá, então. Então, nós lemos esse título e vamos responder essa primeira perguntinha, ó. Nesse caso, narizinho, ó, narizinho aqui escrito, é um substantivo próprio ou comum? Por quê? Por quê, turminha? É um substantivo próprio ou comum? Quem é narizinho? Narizinho é aquela menina, a Lúcia, né? E esse narizinho é o que dela? É um apelido. Então, turminha, se é um apelido, também é um nome próprio dela, certo? Por isso que se inicia com a letra maiúscula narizinho. Porque é um apelido, é um nome, né? O apelido dado para a menina do personagem, que é um substantivo próprio, ok? Então, vamos elaborar essa resposta e façam aqui nas linhas, bem bonitinho. Na segunda, escreva uma frase em que narizinho seja substantivo comum. Isso é uma frase pessoal, vocês que vão inventar. Então, vamos escrever uma frase que narizinho, ou seja, que não seja um nome próprio. Narizinho de nariz. Não é nariz. É um nome, é um substantivo comum. Eu tenho nariz, você tem um nariz. Então, vocês irão escrever uma frase que contenham a palavra narizinho, sendo ela substantivo comum. Por exemplo, o narizinho do bebê é bonito. Tá vendo que diferença? Eu não tô falando o narizinho como um nome próprio, narizinho como substantivo comum, tá bom? Então, vamos lá, inventem uma frase bem bonita aí pra mim, ok? Entenderam, turminha? Bom, qualquer dúvida, a professora vai estar aqui à disposição. Me liguem, mandem mensagem que eu vou ajudá-los. Bons estudos, até logo!